Bom, vitória de virada depois de alguns jogos em que a gente vinha sofrendo. Depois de virar a partida tomando um empate no final, definitivamente o Vasco evoluiu. Muito a se falar sobre esse Vasco e Atlético Paranaense, confronto que tem algumas peculiaridades. Não me enrolar muito não, vamos pro vídeo. How's man talk about pressure? I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give out some testers, then back to my leisure. Bom, fala galera, eu sou o Eduardo e sou o dono da Analisa Vasco. Estou aqui para fazer a minha análise sobre Vasco e Atlético Paranaense, confronto que foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi disputado em São Januário. E esse confronto, como eu disse ao começo, tem a peculiaridade, e essa peculiaridade, no caso, é de ser um confronto prévia da disputa de Copa do Brasil, né, que o Vasco terá justamente contra esse Atlético Paranaense, inclusive a partida de ida na próxima quinta-feira, sendo justamente nesse mesmo lugar, em São Januário, né, na mesma dinâmica, inclusive, torcida lotando já o estádio, pelo que parece, vendeu todos os ingressos, né? Então, enfim, é isso. Acho que dentro da partida dá para dizer que o Vasco saiu bem, começou mal, né? Algumas escolhas que o Rafael Paiva tomou no time que foi a campo, né, a princípio, mostraram-se errôneas. O Vasco sofreu muito com o Atlético na primeira etapa. O Atlético controlou a primeira etapa, verdade é essa. O Vasco mais se defendeu do que atacou na primeira etapa, mesmo jogando em casa. Então, sinal de que, de fato, a tática não foi muito bem. Mas, com algumas mudanças no segundo tempo, o Vasco ganhou uma postura mais oxigenada, conseguiu criar mais volume de jogo. E, claro, precisou contar também com uma insistência, né? Não veio de primeira esses gols para poder concretizar a virada. Inclusive, quando vieram, até contaram com alguns impedimentos, né? Mas vamos pela narrativa. O Vasco sofre o primeiro gol, ainda na primeira etapa, do volante Gabriel, aquele ex-internacional, ex-Corinthians, né? Ele consegue finalizar uma jogada que vinha sendo muito característica do Atlético na partida, que é aproveitando ali da intermediária do Vasco, que estava muito fragilizado. O Rafael Paiva reposicionou o Matheus Carvalho, tirando ele da posição de origem dele, que é o volante, né? E ele fez quase como um terceiro zagueiro. Em muitos momentos, inclusive, ele compunha a linha de 3 zagueiros junto ao João Vitor e o Maicon, que inclusive o Maicon fez uma grande partida, eu falo sobre isso depois. Mas isso basicamente tirou volume da intermediária, deixou o Hugo Moura basicamente sozinho em muitas situações, e aí fica o espaço. Esse espaço foi aproveitado. Então, como disse, essa jogada é característica, né? O Gabriel recebeu uma bola ali na intermediária, finalizou cruzado, e aí o Léo Jardim tinha o que fazer. De fato, a bola foi no cantinho, né? Mérito do finalizador. O Vasco, depois de sofrer o gol, sente um pouco do baque, né? Sente um pouco de dificuldade de conseguir controlar a partida, né? Conseguir colocar o pé no chão e jogar a bola e fazer as jogadas acontecerem. Mas consegue ter algumas boas chances, mandando uma bola na trave e uma bola depois também no escanteio, em ataques muito bem feitos, mas ficando só no quase. O intervalo de jogo é com o Vasco derrotado, a torcida cobrando, vaiando muito, com razão, né? O time perdendo, jogando mal, normal. Contexto parecido com o que aconteceu contra o Bragantino há algumas semanas, né? Que o Vasco acabou empatando essa partida, 2-2, mas que no final da primeira etapa saiu de campo perdendo a partida e voltou a fazer gols no segundo tempo. Então acho que é uma dinâmica que dá para dizer que é parecida, um cenário que tem se repetido muito, o Vasco fazer um primeiro tempo ruim, né? Então até por isso que eu pessoalmente não fiquei surpreso, assim. Lógico que, bom, não vou querer ver o Vasco perder, né? Mas eu realmente esperava que o Vasco fosse ter um crescimento na segunda etapa e dito e feito. O Vasco voltou bem para a segunda etapa, criou boas oportunidades de gol, se lançou bem ao ataque e conseguiu ocupar espaço, que eu acho que era o que não conseguia fazer na primeira etapa. Se defendia mais do que atacava, né? E aí conseguiu melhorar nisso. E aí, conseguindo ficar mais confortável no ataque, conseguiu ter mais finalizações a gol. Teve algumas chances claras com o Emerson Rodrigues e também com o Verratti, mas sem conseguir concluir ao fundo das redes. Mas o gol não demorou muito para vir. Ele veio ali com basicamente 22 minutos da segunda etapa. E esse mesmo Emerson Rodrigues, que vale pontuar, fazer uma partida muito ruim até o momento, né? De que eu vou citar aqui. Ele vai, ou consegue uma boa arrancada numa bola enfiada do Ryan, se projeta, fica cara a cara com o goleiro do Atlético e finaliza com muita qualidade, conseguindo fazer ali o que era o empate do Vasco. E aí é engraçada a comemoração dele, ele faz uma dancinha de Fortnite ali, que eu nem vou tentar imitar, porque eu não tenho a menor condição, não tenho gingado para isso, mas foi bem legal. E, bom, foi engraçado o estádio também, porque a galera tava o jogo inteiro xingando Emerson Rodrigues, e aí chega, ele faz o gol, né? E aí consegue meio que calar a boca da galera, no bom sentido, né, claro. Então, muito legal essa quebra de dinâmica que tava tendo ali.
E aí o Vasco melhora na partida, né? Depois desse gol do Emerson, como já estava muito confortável no ataque, fica ainda mais confortável, criando boas oportunidades, e chega a encontrar o gol da virada com o Hugo Moura, no que seria a lei do ex, né? O volante Hugo Moura, ex-Atlético Paranaense, fez um bonito gol de voleio, um cruzamento que eu nem me lembro quem fez o cruzamento, mas a bola acaba sobrando para o Hugo Moura, e ele que estava dentro da área emenda um bonito voleio. A bola vai no cantinho do goleiro do Atlético, não consegue evitar, mas a arbitragem, na minha opinião, erroneamente, anula esse gol, indicando interferência do Verratti. Nesse lance, o Verratti estava ali entre os zagueiros, estava um pouco adiantado realmente, só que, na minha opinião, o Verratti não interfere no lance, né? O Verratti não toca na bola, o Verratti não movimenta o zagueiro, o Verratti, na verdade, não procura o contato com ninguém, ele sabe que está impedido, né? No review do lance fica bem claro, ele percebe que está impedido, e fica na dele. Quem busca o contato com o Verratti é o Thiago Heleno, zagueiro do Atlético. Enfim, critérios difíceis de entender, fato é que o gol foi anulado. E aí o Vasco voltou ao empate, até frustrante, não, é certo balde de água fria ali, mas continua insistindo e chega ao gol da virada, enfim, ali nos 41 minutos de jogo, numa bola do Leandrinho, lateral esquerdo, que entrou muito bem. Ele, nesse primeiro lance dele no jogo, inclusive, né, ele entra e faz esse lance, ele cruza uma bola para o Verratti, e o Verratti faz um cabeceio daqueles que é difícil você ver sendo feito no futebol brasileiro, porque ele fazia a movimentação, digamos que para se afastar do gol, né, para sair da direção do gol, para desmarcar, né, do zagueiro, e ainda assim consegue dar um cabeceio forte, né, com muita precisão. A bola vai no canto do goleiro, e é isso. A virada vem na melhor forma possível, com o artilheiro do Vasco no ano, o artilheiro do Vasco no Brasileiro, também na Copa do Brasil, também no Carioca, enfim. Consegue a virada já nos minutos finais e consagra o que foi uma boa partida, né? E apesar do resultado, eu acho que ficam alguns asteriscos, né, para começar, sobre a questão do Adson, que até como o Paiva pontuou na coletiva pós-jogo, não vem na boa condição física, então é um adendo a ser feito para esse jogo de quinta-feira. Talvez o Adson nem comece jogando, né, porque sentiu dores, foi substituído quase que no intervalo, né. No seu lugar entrou o Ryan, que entrou bem, mais uma vez, segunda partida que o Ryan entra muito bem, havia entrado bem contra o Criciúma também. Verdade que tem um recorte de distância entre esses dois jogos, né, quase uma semana sem entrar em campo, mas, bom, pela continuidade das boas atuações, acho que vale sim ser pontuado dessa forma. E, bom, acho que no mais é ressaltar o resultado positivo. E como eu falei ao começo, o Vasco, mais uma vez, vira a partida, só que dessa vez não toma o gol no final, né? Porque havia tomado gol no final contra o Bragantino, havia tomado gol no final contra o Criciúma, que eu acabei de citar aqui, né? Essas duas partidas terminam em 2-2, justamente por causa desse contexto, né? O Vasco sofre o gol, vai lá e busca a virada, e no final toma o gol do empate. Dessa vez, conseguiu manter a cabeça no lugar e segurar o que foi o resultado positivo, a vitória do Vasco. E eu perguntei sobre isso pro Rafael Paiva, que inclusive era o aniversariante do dia nessa partida, né? Dia 26 de agosto. O Vasco nem postou nada, né? Mas, enfim, é verdade. A gente até lá na hora da coletiva se ligou e falou, caraca, aniversário dele, né? Então, até falamos sobre isso lá na coletiva. Na minha pergunta eu não comentei sobre isso, mas fica aqui o adendo, né? E queria mostrar para vocês essa pergunta que eu fiz, né? Falando sobre justamente esse aspecto, o Vasco ter melhorado mentalmente, conseguir segurar esse resultado decisivo e conquistar pontos importantes para estar pela primeira vez no G8 do Campeonato Brasileiro nessa temporada, é claro, né? Então fiquem de olho na minha pergunta. Boa noite, professor Paiva. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. É uma vitória de virada importante e num contexto muito importante para o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu queria trazer duas partidas anteriores que o Vasco teve no Brasileiro com situações parecidas. Primeiro, contra o Bragantino, que o Vasco chega a virar a partida, acaba sofrendo empate no final, e também a partida com o Criciúma, nessa mesma situação, vira a partida, sofre no final. E hoje não sofreu empate no final. Queria que você destacasse o que mudou positivamente, claro, para que o Vasco tenha conseguido sustentar essa vitória. Boa noite. A gente tem conversado muito sobre esse assunto, né? Porque se a gente pegar lá de trás, foram mais de 2 jogos que a gente sofreu gols dos 40 minutos para o final, né? E a gente internamente, entre os jogadores, a gente está tentando buscar o que está acontecendo, que a gente tem tomado esses gols, né? Acho que passa pelo mérito do adversário em alguns momentos, acho que passa por a gente recuar demais naturalmente, mas isso a gente tem total clareza que está acontecendo e a gente conversou muito sobre isso. E hoje a postura a gente já viu completamente diferente. A postura deles de tentar jogar, de tentar manter, de ficar alto. Claro que a torcida influencia muito positivamente também, o fato de estar empurrando o tempo todo, né, e vibrando ali.
E o caminho é esse. Como eu falo em vários outros momentos, assim, a gente precisa ter essa regularidade sempre. Então, próximos jogos, a gente precisa mostrar essa regularidade para a gente parar de perder pontos importantes, que vão fazer muita diferença lá na frente, né? Então, hoje a gente está num G8 e poderíamos estar mais próximo ainda de uma Libertadores, cada vez mais longe de um Z4, e a gente está tentando buscar essa evolução aí. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado da pergunta também. E essa é a minha opinião sobre o jogo. Vocês podem concordar ou não. Eu recomendo vocês participarem aqui nos comentários. Eu adoro debater, então vamos que vamos no debate. Acho que é maneiro essa troca de ideias. Enfim, galera, eu fico por aqui. Obrigado a quem viu esse vídeo até o final. Tá sendo meio louco gravar esse vídeo aqui, porque tá um frio do caramba, cara. Lá em São Januário, então, nossa... Aqui em casa não tá muito melhor, né? São 16 graus aqui no Rio de Janeiro nesse momento. Faz muito tempo que eu não vejo o Rio de Janeiro ficar frio desse jeito. Acho que o clima europeu até ajudou na vitória, mas enfim, tá muito difícil ficar até acordado, cara. Então, obrigado a quem viu até o final. Tamo junto aí, espero vê-lo na próxima. E, cara, deixa o like se você tiver gostado, porque isso, além de me ajudar, faz o algoritmo entender que você gosta de vídeos desse tipo e vai te recomendar mais conteúdo assim, não só sobre Vasco, né, mas sobre pessoas que falam de futebol no geral, ou se você quiser ver sobre Vasco também, né, enfim, mas vai te recomendar de tudo. E o mesmo vale para inscrição também. Se inscreva no canal, porque isso ajuda o algoritmo a entender que você gostou disso aqui que tu acabou de assistir, né, e você quer ver mais disso por aí. Também recomendo seguir a Analisa Vasco nas outras redes das quais ela faz parte. Está em vários lugares, todos sob o @AnalisaCRVG. Então, conheça a gente por aí. A gente fala de Vasco por aí, de maneiras diferentes, mas o intuito é o mesmo, né? Acho que é a melhor maneira de definir. Tamo junto, até a próxima e tchau.